de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Eis que lhes mostra um caminho sobre modo excelente, um caminho de amor, um caminho de amor. Ainda que eu tivesse a mensagem de Deus, se não tiver o amor, se não tiver o amor, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver o amor, se não tiver o amor. Tendo a fé que transporta os montes, conhecendo a ciência, os mistérios, se em nós existisse o amor, nada disso se completaria. Se não fosse o amor, se não fosse o amor, se não fosse o amor. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibração.
na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Olá, sejam bem-vindos a mais uma noite de reunião pública. Eu sou Alice, da cidade de Anápolis, Centro Espírita Bezerra de Menezes. Olá, meus irmãos, uma alegria estar com vocês, mais uma reunião pública. Alexandre Augusto, do Centro Espírita Caminheiros de Jesus, da cidade de Goiânia. Isso mesmo. E já quero deixar avisado para vocês, dar as boas-vindas à nossa reunião pública, avisar para se prepararem que logo após a palestra, nós teremos o passe à distância e a fluidificação das águas. Vamos então nos preparar para a nossa prece? Vamos. Então, nós vamos convidar você que está aí para silenciar os pensamentos, mas com o coração aberto e cheio de alegria. Jesus, nós te buscamos porque sabemos que estás entre nós. Nessa certeza de que somos filhos de Deus, de que recebemos tudo de que necessitamos, Senhor Jesus. Rogamos nesse momento, ajuda-nos, Senhor, a perceber a grandiosidade da presença de Deus em nossas vidas, da presença daqueles que fazem parte de nossas famílias. Ajuda-nos, Senhor, a perceber que tudo na providência divina nos coloca onde precisamos estar e no momento certo. Ainda que a dor nos chegue ao coração, Senhor, nós queremos te buscar e te agradecer. Porque somos todos nós, filhos de um mesmo Pai, ora vivendo em circunstâncias mais alegres, ora em circunstâncias mais tristes. Mas ainda assim, sabemos que estamos amparados pela bondade do Pai. E nesta noite, queremos rogar para que a reflexão que nos vai ajudar a refletir em torno da vida chegue aos nossos corações, nos ajude a compreender melhor onde estamos, nos ajude a auxiliar também os que necessitam. Graças a Deus.
Então, nós vamos falar hoje, o nosso irmão Adivaldo Neto vai nos falar sobre o suicídio. Viver vale a pena, suicídio nunca. Seja bem-vindo, Adivaldo. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? É com muita alegria que estamos mais uma vez reunidos, né, para estudar um pouco sobre a doutrina espírita que nos consola, né, que nos fortalece, para tentar minimizar o efeito, né, do suicídio no mundo, né, um suicídio que é uma doença que está se alastrando, infelizmente, com uma velocidade maior do que a gente esperava, né? Então, a importância da gente estar junto das pessoas que a gente ama, a importância da gente estar presente, se fazer presente na vida de todo mundo, né? Que a gente gosta, que a gente se fazer útil, né? Para que eles possam, então, às vezes vencer as dificuldades, né? Que são inerentes ao nosso processo reencarnatório. Então, hoje, né? A gente vai discutir um pouco sobre isso, né? Sobre como podemos agir para prevenir o suicídio. Então, para começar, a gente vai falar um pouco sobre alguns textos espíritas, né, que nos trazem a grandeza da oportunidade que a encarnação nos traz, né? Então, a gente vê aí a Joana de Ângeles, né, no livro Após a Tempestade, ela traz essas reflexões para nós, que a existência terrena, quando a gente reencarna, é uma oportunidade abençoada. A vida é continuada e eterna, é verdade, a gente vai nós estamos vivenciando agora aqui enquanto encarnados, mas posteriormente, após o desencarne, a gente vai continuar vivendo. Mas a gente, quando está encarnado, a gente tem uma oportunidade sublime para a gente se recompor, para a gente restabelecer os laços afetivos, né? Então, a gente tem que dar o melhor na recomposição dessas paisagens afetivas que a gente desfruta enquanto encarnados, como se a gente estivesse preparando um ninho acolchoado para o nosso refazimento. Então, renascer é uma caridade divina, é uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente se fortaleça, para que a gente se melhore. Então, ela diz para nós que a vida é um poema de amor e de beleza que espera por nós. Então, a encarnação ela é uma bênção que muitas vezes a gente, quando está no mundo espiritual, né, quando a gente tem um pouquinho mais de consciência da nossa condição, né, da nossa necessidade de evoluir, a gente almeja com muita força, com muita gana, a oportunidade de voltar à Terra, porque é a oportunidade que a gente tem de refazer essa nossa história, né? De ter um livro em branco para a gente escrever uma história mais bonita, uma história mais vitoriosa. Então, consequentemente, a gente tem que dar muito valor a essa oportunidade. A gente tem que fazer o possível para que a gente vença as adversidades que são inerentes à nossa condição espiritual quando a gente está aqui encarnado, né, num planeta de provas e expiações. Então, por isso, a doutrina espírita, né, ela nos esclarece a importância da gente valorizar a vida, da gente não cometer o crime bárbaro do suicídio, porque a gente vai estar descartando essa oportunidade que nos é dada, né, uma oportunidade bendita dada por Deus, nosso Pai. Mas por quê? Que mesmo que às vezes a pessoa tenha o conhecimento espírita, ou às vezes não tenha, né? Por que cada vez mais a gente tem tem pessoas tirando as suas próprias vidas, né? Para solucionar problemas que são inerentes à nossa condição aqui, encarnados num planeta de provas e expiações. O que causa tanto sofrimento a ponto de levar à necessidade extrema de atentar contra a própria vida, tentando buscar a solução desses problemas? Então, Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala que o materialismo, né, e a dúvida sobre o futuro é uma grande alavanca para que a gente, às vezes, a pessoa, quando passa por um grande sofrimento, às vezes ela pensar na abordagem suicida. Porque a maioria dos casos que a gente tem de loucura, ela deve, né, pela comoção que a gente tem quando a gente passa por acontecimentos dolorosos na nossa encarnação. E às vezes a pessoa, pela condição de espiritual estar ainda em aprendizado, muitas vezes ela não consegue, às vezes, suportar, ela acha que não tem solução. E quando ela é materialista, ela não acredita na vida futura, ela não tem a perspectiva de que o sofrimento que ela passa é passageiro e que posteriormente ela vai conseguir estar num local de mais felicidade, de mais harmonia, se ela conseguir vencer esse sofrimento. Agora, se ela não tem essa condição, né, se ela é materialista, só acredita na vida física, ela não vê perspectiva de melhora, né? E aí vem o desespero. Então, ele fala, o suicídio, muitas vezes, ela é fruto de um descontentamento que a pessoa não tem
esperança de superar. Então, a doutrina espírita, quando ela esclarece a nós, né, que nossa vida, ela não é a primeira que a gente está aqui na Terra, né, não vai ser provavelmente a última, mas que ela todas as dificuldades que a gente passa são frutos de experiências pretéritas e que a gente está passando por elas para o nosso crescimento. E quando a gente supera elas com louvor, né, com resignação, a gente vai estar numa condição melhor, isso nos fortalece. Então, a gente tem que levar esses conhecimentos para as pessoas, a gente tem que ampará-las, né, para que elas tenham esperança no futuro. Porque a partir do momento que o materialismo ele cresce, essa esperança ela deixa de existir, as pessoas sofrem com mais força. E aí, além disso, né, a gente tem a depressão. A depressão, que é uma doença, né, que ela, nos últimos anos, né, nas últimas décadas, ela tem crescido de maneira alarmante. E muitas vezes a gente não dá o valor necessário, né, o valor devido a essa enfermidade. Né? As pessoas, às vezes, elas acham que quem está deprimido, ela só está passando por uma coisa que é por fraqueza, que ela deveria superar sem grandes dificuldades, ela não compreende o quanto a depressão pode nos trazer mal. E o Manuel Filomeno de Miranda, lá no livro Tormentos da Obsessão, ele diz para nós, deixa bem claro, que a depressão, seja como for considerada, é sempre um distúrbio muito angustiante para a pessoa que está sofrendo. Né? Por quê? Ela traz danos que proporcionam ao paciente não só a debilidade emocional, até física. Ela traz dor física, ela dá ataque cardíaco, acelera o batimento cardíaco, ela traz problemas gástricos, a pessoa vai ter refluxo, ela vai ter problemas na digestão, pode ocasionar gastrite, úlceras, né? Então, a gente vê que essa doença, que ela tem fruto emocional, mas ela tem raiz emocional, mas ela pode atingir o corpo físico, trazendo grandes dificuldades. E então nós, a partir do momento que a gente convive com uma pessoa que está passando por esse problema, por essa dificuldade, a gente nunca deve estar na condição de julgamento, de achar que ela está passando por isso porque ela é fraca. Não necessariamente. A gente, né, todos nós temos a nossa condição de percepção do mundo, que ela é inerente somente a nós mesmos, ela é exclusiva a nós, das nossas experiências aqui, nessa encarnação, né, e das experiências que a gente tem enquanto espírito eterno. Então, o que é passível de sofrimento para mim, uma coisa que às vezes me faz ficar muito triste, que me deixa muito para baixo, às vezes para uma outra pessoa que teve até uma experiência similar a mim, um irmão, um parente próximo, né, essa causa que me traz tanta angústia, para ela não tem nenhuma dificuldade. Para ela consegue superar sem grande esforço. Mas da mesma forma que as causas que causam angústia para essa pessoa próxima a mim, às vezes para mim também não tem grande dificuldade de superá-las. Né? Então a gente não pode julgar as pessoas pela condição que é exclusiva nossa, pela nossa condição atual. Então a gente tem que sempre compreender que às vezes a causa do sofrimento, que para nós pode ser banal ou não, ela é muito importante para a pessoa. Então, a gente tem que se fazer presente, tem que mostrar que nós estamos ao lado dela, auxiliando a superar qualquer dificuldade que seja, tá certo? Então, a depressão ela é uma doença que a gente tem que tratar com grande preocupação, assim como qualquer enfermidade do aspecto físico. E como é que se sente a pessoa que está passando, às vezes, né, por um processo de pensar no suicídio, né? O que ela está sentindo? Então, esse sofrimento que a pessoa está passando, ela beira insuportável. A dor, ela parece ser incomunicável. Você tenta avisar a pessoa, às vezes ela não consegue te ouvir. A vida, ela perde sentido. Ela pensa, às vezes, né, em fechar os olhos e acordar num mundo totalmente diferente. Está cortado aí, né? Mas é o que está escrito lá atrás. Então, ela pensa que a morte ela é o passaporte para essa nova vida, né? Para que esse sofrimento ele deixe de existir. Então, a pessoa que está pensando no suicídio, ela quer acabar com a dificuldade, ela quer acabar com o sofrimento que tanto a atormenta. E, às vezes, por falta de entendimento, por falta de compreensão, por não ter o conhecimento adequado, ela acha que retirar a vida vai acabar com esse sofrimento. Então, a doutrina espírita nos mostra, né, que, na verdade, isso não vai acontecer, né, porque a vida ela nunca vai deixar de existir. A vida encarnada, né, o corpo físico, ele pode deixar de existir, mas a nossa alma, ela é eterna, o nosso espírito, ele permanece. E, às vezes, essa fonte de sofrimento que a carne até, de certa forma, ameniza, quando a gente volta no mundo espiritual, às vezes essa carga, ela torna até mais forte. Então,
a gente tem que esclarecer as pessoas, a gente tem que levar a elas o conhecimento de que a vida, ela é eterna, e que o sofrimento, né, na nossa encarnação atual, embora exista, que é característica de todos nós aqui encarnados, de passar por, nós temos enquanto espíritos, e às vezes esses 50 anos que a gente passa com resignação, eles vão nos livrar de séculos de amargura, séculos de sofrimento, milênios, né, de dificuldades. Então, a gente tem que ter paciência, e quem conhece, às vezes, o espiritismo ou qualquer outra dominação religiosa que traz esse conforto, é mais fácil de superar as dificuldades. E a gente tem que levar esse conhecimento às pessoas. E o sofrimento que a gente passa é uma injustiça divina? É porque Deus está nos castigando? Ele quer o nosso mal? É isso que está acontecendo? Então, a gente tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, a explicação de que a existência de Deus, ninguém pode conceber sem o infinito das perfeições. Então, a gente não pode conceder Deus como um ser que às vezes é falível como nós. Deus é perfeito. Tudo que ele faz é perfeito assim como ele. Né? Então, tudo que a gente passa, na verdade, na nossa visão atual, né, que encarnados, limitados nos nossos sentidos, limitados nas nossas capacidades espirituais, a gente acha às vezes que a gente está sofrendo demais, que a gente está passando por dificuldades que não convêm, que não correspondem ao que eu fiz aqui nessa vida atual, né? Então, a nossa limitação, a gente até não compreende a grandeza de Deus, a perfeição de Deus. Mas se a gente tiver essa visão um pouco mais ampliada, né, se a gente tiver essa percepção, às vezes, de ter o conhecimento, sei lá, de uma, duas encarnações passadas, né, a gente teria uma oportunidade de compreender melhor o que a gente passa, né? E a gente entenderia que todo sofrimento, ele é fruto de crescimento e aprendizado, né? E ele tem, às vezes, raízes em vidas anteriores, se não na própria vida atual, né? Então, Deus, ele tem, acima de tudo, todo o poder, toda a justiça e toda a bondade, porque senão não seria Deus. Então, se ele é soberanamente justo e bom, ele não pode agir por capricho, e nem com parcialidade. Então, os sofrimentos da vida derivam de uma causa, porque Deus é justo, então a causa ela deve ser justa. Então, nós somos limitados, a gente tem que lembrar sempre. Quando a gente está encarnado, a gente está limitado à percepção que a gente tem do universo aos nossos 5 sentidos, né? A visão, o olfato, a audição, o paladar, o tato. Então, tudo que a gente percebe, a gente só percebe por esses sentidos. E, às vezes, esses nossos sentidos são limitadíssimos. Né? A visão, por exemplo, que é o nosso sentido principal, que a gente percebe o mundo com nós primatas, né, humanoides, né, a gente percebe o mundo pela visão. Mas a nossa visão ela varia de uma faixa, né, do espectro luminoso que é muito restrito. Né? A gente não consegue enxergar abaixo, lá no infravermelho, a gente não consegue enxergar o ultravioleta. E se a gente for estudar um pouquinho lá de física, a gente vê que é um espectro de ondas eletromagnéticas bastante restrito de todo o espectro que existe. Então, a gente percebe o quanto nós somos limitados. Então, a gente não pode querer uma nossa limitação, primeiro, física, dos sentidos, e também limitação de moral mesmo, né? Enquanto espíritos em aprendizado, espíritos que ainda têm muito a galgar, de tentar compreender Deus. Então, os sofrimentos que a gente passa não é porque Deus é injusto, mas é porque eles são importantes para o nosso crescimento. É importante para a gente se fortalecer enquanto espíritos. E aí, então, a gente tem uma reflexão aqui nesse sentido. Será que em todas as etapas da vida, independente de que momento que a gente está vivenciando, a gente tem possibilidade de ter perspectivas do presente e no futuro, né? Se a gente, independente da nossa idade, eu posso ter coisas que vão me fazer atualmente feliz e que eu posso planejar para o futuro melhor? Será que tem coisas boas que são inerentes a todas as nossas fases da vida? Será que em todas as fases da vida a gente tem maneiras para aproveitá-la, né, da melhor maneira possível? Se a gente consegue fazer projetos? Então a gente traz aqui alguns exemplos de que sim, é real, a gente pode ter tudo isso. Então, um primeiro exemplo, uma criança de 8 anos de idade, por exemplo, né? O que ela pode ter nesse sentido? Ela pode aproveitar o tempo para estudar,
ela pode aproveitar o tempo para criar brincadeiras, conviver com os amigos. A fase da infância ela é muito bom, né? A gente tem tanto tempo disponível, né? A gente, às vezes, o tempo da escola, que a gente acha que é muito, né? Que a gente tem que estudar, mas depois, a gente, às vezes, é meio período, um pouco mais do outro período, então a gente tem muito tempo para se divertir. Então, a gente tem muitas oportunidades de aproveitar o momento. Mas, além disso, a gente pode sonhar também com soluções para os problemas do mundo, né? Quando é criança, a gente, às vezes, quer ser aquelas profissões, né? Quer ser médico, quer ser astronauta, quer ser aquelas profissões que vão auxiliar a sociedade, quer ser professor, quer ser advogado. Então, esses sonhos, né? Eles são inerentes à fase da vida. A gente pode praticar esporte, a gente pode ajudar os pais. Então, nessa idade infantil, a gente tem tantas oportunidades de viver, aproveitar o momento, quanto de planejamento futuro, na verdade. Acho que a criança é fácil a gente enxergar tudo isso. Mas será que em toda fase a gente tem essa mesma característica, né? Por exemplo, um jovem de 16 anos já passou, já está na fase da adolescência. Da mesma forma, no momento ele vai estudar, ele pode começar, às vezes, a trabalhar, construir um patrimônio, né? Ele vai conhecer novas pessoas. Na adolescência, ele tem a oportunidade, né, de aumentar o leque de convívio social, né? Na escola, às vezes no trabalho, às vezes na rua, né? Ele tem mais liberdade, então ele vai conhecer novas pessoas, às vezes pode iniciar um relacionamento afetivo, pode praticar esportes, e ele pode utilizar a seu vigor, a sua energia para fazer projetos de assistência social. Ele vai pesquisar os assuntos lá da ciência, né? Quem sabe planejar aí uma profissão futura, né? Viajar com famílias, com amigos. Ele também tem toda uma vida que ele pode planejar, os sonhos, né? Na adolescência também, muitos sonhos, eles se formam nessa fase da vida, né? Então, é uma faixa etária que a pessoa tem muita coisa boa para fazer. A outra faixa etária já nos adultos, né? A gente, por exemplo, um casal jovem, que está casado há 2 anos, está grávidos, né, de 4 meses. O que eles têm que fazer? O que eles podem fazer nesse momento que é interessante, que vai trazer felicidade? Ele pode visitar os pais, para pegar a experiência dos pais, né? Como é que vai ser para criar esse novo filho, essa nova filha que vai vir? Pode continuar namorando, né? Vão trabalhar para acumular aí os bens para dar um conforto para um novo filho, filha que virá. Vai preparando a vinda do bebê, né? Construindo lá o quartinho, construindo lá, comprando os enxovais, né? Vai curtir a gravidez e vai sonhar com o futuro do filho. Vai projetar, os pais muitas vezes projetam, né? Nossa, meu filho, eu vou fazer o possível para que ele tenha uma boa condição de vida, que ele tenha condição de estudar, que ele tenha condição de ter a profissão que ele almeja, né? Então, são coisas que são muito boas, que a gente tem como aproveitar nessa fase da vida, né? Vai poder sair com os amigos, vai fazer planejamento para o futuro da família. Mas, será que uma senhora de 60 anos, ela também não tem isso? Às vezes, no final da vida, será que ela não tem a oportunidade de aproveitar esses momentos que ela está aqui na Terra? Pode sim, porque quando você está com 60 anos, né? Chegando um pouquinho mais velho, você já está aproximando da aposentadoria. Aí, às vezes, você não vai ter mais, né, o tempo que você gastaria no trabalho. Você vai ter esse tempo livre. E o que você vai fazer desse tempo livre? Vai fazer exercícios físicos, vai fazer trabalho de assistência social, vai poder estudar, voltar a estudar. Estudar agora uma coisa que você goste, uma coisa que vai te fazer bem. Pode trabalhar, né? Também, muitas pessoas trabalham até uma idade mais avançada, né? Uma coisa muito interessante é aproveitar os netos, né? Porque os netos são filhos que você não tem tanta responsabilidade, né? Quando você é pai e mãe, você tem que educar o filho. O neto, não, às vezes você não tem essa oportunidade de educar, então você vai aproveitar ele só o bom, né? Só o melhor das crianças, né? Pode conversar com os amigos, orientar os mais novos, que é muito importante, né? Nessa fase da vida, que você tem experiência, você vai orientar aqueles que não têm tanta experiência. Então a gente percebe que, independente da fase da vida, você tem sim coisas muito boas para se fazer, para te trazer felicidade, para te trazer perspectiva de futuro. Então, a gente tem oportunidades, né? Independente de um momento que a gente esteja vivendo na nossa vida, com faixa etária, de ser feliz. Basta a gente se esforçar para querer atingir essa felicidade. Então, se você às vezes tem essas ideias, né? Se você nesse momento está passando por dificuldades e tem às vezes tido pensamentos relacionados à desistência da vida, se você se sente triste, se você se sente sozinho, desamparado, desesperado, se você já tentou suicídio, o que você deve fazer, pessoal? É urgente, é pedir ajuda.
Porque, embora, né, o sofrimento que a gente viu, né, que Deus não é injusto, ele dá o sofrimento como forma de aprendizado, mas às vezes, por motivo ou outro, a gente não consegue, às vezes, lidar corretamente com esse sofrimento, a gente não precisa lidar com ele sozinho. A gente, às vezes, tem pessoas que estão ao nosso lado, que anseiam por nos auxiliar. Então, a gente pode pedir ajuda, a gente deve pedir ajuda. Então, a gente tem que compartilhar as nossas dificuldades e angústias com alguém que a gente tenha confiança, né? Porque, às vezes, a gente está preso num dilema que a gente não sabe como lidar com ele, e, às vezes, tem uma pessoa do meu lado aqui, ó, que já passou para a mesma situação e tem essa solução. E se a gente não falar com ela, a gente vai ficar preso nesse sofrimento, né? Então vamos compartilhar essas dificuldades com a pessoa que a gente confie. A gente tem que evitar de ter contato com coisas que podem, às vezes, aprofundar esse meu estado emocional. Então a gente não vai usar bebida alcoólica nem droga para tentar esquecer, porque isso só faz com que o problema se agrave. A gente tem que procurar tratamento médico psicológico. A gente, embora a doutrina espírita nos esclarece, ela nos dá a força, a gente dá o conhecimento que nos facilita superar algumas dificuldades, mas dependendo da situação, o nosso corpo ele precisa de estímulos para superar. Então, às vezes, a gente tem que procurar lá um médico para ter um remédio, né, que vai normalizar os meus neurotransmissores lá, né, para que a gente tenha novamente a condição de ter equilíbrio emocional. Eu tenho que procurar um psicólogo, porque ele vai me ajudar a entender o que eu estou passando e às vezes vai me ajudar a encontrar o caminho para superar essa dificuldade. Então é de extrema importância a gente procurar auxílio profissional, tanto médico quanto psicológico. E outra coisa que a gente tem que fazer é não deixar a nossa espiritualidade de lado, porque a espiritualidade, ela é comprovada, né, até cientificamente, que pessoas que têm espiritualidade, elas diminuem até 5 vezes a taxa, né, de suicídio. Porque a pessoa ela tem, novamente, como Kardec já falou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, porque a gente tem perspectiva da vida futura. A gente sabe que isso é passageiro, que a gente vai ter feliz. Jesus não falou, né, que nós iremos ser felizes, que a gente seria Deus, vós sereis deuses, né? Então, a gente vai ter essa felicidade, embora a felicidade não seja desse mundo, mas ela está presente no mundo espiritual. Então, isso faz com que a gente, mantendo a nossa religiosidade, a gente se fortalece. Então, a gente vai fazer o tratamento espiritual, porque muitas vezes essa depressão ela também pode ser fruto de um processo obsessivo. A gente vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos fortalecer, e cultivar o hábito da prece. A prece é um momento que a gente se conecta com Deus, nosso Pai. A gente tem um influxo energético que vem do alto que a gente nem imagina. Então, a partir do momento que a gente tem esse hábito da prece, é muito mais fácil a gente receber forças para superar essas dificuldades. Então, pedir ajuda é indispensável. Nós não precisamos passar por tudo sozinhos. A gente pode pedir ajuda. A gente tem pessoas que querem nos auxiliar, certo? Então, o suicídio ele pode ser evitado? Sim, porque quem procura, às vezes pensa em se matar, ele procura. O que a gente pode fazer, né? Para, às vezes, com uma pessoa que está passando por dificuldades, que está pensando, às vezes já teve pensamento suicida, como a gente pode auxiliá-la? A gente tem que ouvir a pessoa com atenção e cordialidade. Atenção e cordialidade é sem julgar. Às vezes a pessoa está passando por dificuldade, ela cometeu, às vezes, um ato que ela arrependeu, e às vezes a gente chega com julgamento, só vai piorar a condição dela. Então a gente tem que entender que ela, assim como nós, é passível de erro. E às vezes, mas que a gente pode estimular ela a utilizar o tempo que ela tem nessa encarnação para tentar, de certa forma, reparar esse erro, né? Então a gente tem que ouvir com atenção e cordialidade, sem julgamentos, oferecer apoio emocional, se mostrar presente, falar, eu quero te ajudar, eu estou aqui do seu lado, tudo que der e vier, o que você precisar eu posso fazer para te auxiliar. A gente não pode julgar, não pode doutrinar e não pode condenar os atos que às vezes a pessoa cometeu no passado. A gente vai demonstrar compaixão, respeito e oferecer ajuda. A gente vai incentivar essa pessoa a buscar tratamento profissional, né? Tratamento médico, tratamento psicológico e também o tratamento espiritual. E a gente não pode fingir que nada está acontecendo, que isso aí é bobeira, que não tem nada que está fazendo ela ficar dessa maneira. A gente tem que entender o problema, se mostrar presente, se mostrar disponível para auxiliar e indicar o tratamento, né, profissional para que ela vença essas dificuldades.
Então, o que a gente pode fazer para mudar essa triste realidade no sentido amplo, né? Já que várias pessoas, às vezes, têm pensado no suicídio. A gente tem que vencer a indiferença. Muitas vezes, a gente tem pessoas do nosso lado que estão passando por problemas. A gente, às vezes, não enxerga por indiferença. Às vezes, a gente está tarefado, a gente tem muita coisa para fazer, a gente acha que não pode gastar o tempo com as pessoas que a gente convive. Não, a gente tem que deixar de ser indiferente. Isso é no nosso dia a dia. A gente tem pessoas que, às vezes, estão do nosso lado, estão passando por problemas. A gente tem que superar o materialismo. A gente tem que espalhar a ideia de que a vida atual, na Terra, encarnados, ela é passageira. E que a gente tem perspectiva de futuro, de felicidade. Todos nós seremos felizes. A felicidade, ela, embora a gente às vezes fuja dela, ela é um destino que não há ninguém que vai desviá-lo desse destino, né? Ela é fechado. Todos nós seremos felizes. Então, superar o materialismo, para que a gente vença essas ideias de que nada tem solução. A gente tem que praticar a caridade. Muitas vezes, quando a gente faz o bem, quando a gente tira o nosso tempo para vencer o egoísmo, né? Para coisas que às vezes seriam boas para mim, e às vezes eu vou dedicar esse tempo para auxiliar o próximo, eu vou, muitas vezes, desligar de tudo quanto é pensamento que me traz para baixo. Então, quando eu mudo o meu foco mental, fazendo a caridade, eu já estou recebendo tratamento, eu estou recebendo, eu mudo meu campo vibracional e é mais fácil receber do alto as energias que nos fortalecem, né? E a gente tem que compreender a vida no mundo espiritual, que a vida agora é passageira. E a gente tem perspectiva de futuro melhor. Então, a gente tem que refugiar no trabalho. A gente pode, por exemplo, visitar hospitais, né? Pessoas que estão passando por dificuldades, fazer visita aos lares de crianças, de idosos, né? A gente não pode menosprezar a importância de uma leitura edificante. A gente tem diversos livros aí, livros espíritas muito bons, mas também livros não espíritas, né, que são muito importantes, que nos fazem ter perspectivas. A gente fugir do estado mental de sofrimento, de tristeza. E a gente pode, então, entregar ao serviço de amparo ao próximo, né? Fazer caridade no sentido amplo, com as pessoas que estão ao nosso lado. Por maior que seja a dor, a serena te espera. Peça a Deus paciência, força, para que a gente consiga vencer as dificuldades com serenidade. E a gente, então, a Joana de Anjos deixa essa mensagem para nós, a gente saudar o dia nascente com a alegria de ver aureolada pela gratidão em Deus. Se a gente for ver todos os dias o sol nasce, todos os dias a gente tem essa luz que ela é importantíssima para manter a vida no nosso planeta. Se não fosse a luz do sol, a gente não teria vida aqui na Terra, né? Então, olha o quanto Deus é bom. A gente olhar para as coisas que estão ao nosso lado, que são boas para nós. Às vezes a gente não percebe, né? Então, todo dia é uma oportunidade que a gente tem de crescimento espiritual, de iluminação interior. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Então, a gente tem que atravessar os rios dos problemas de uma margem para outra. Então, onde que a gente está numa margem que às vezes é ruim, que é lamacenta, a gente vai para o outro lado, às vezes a gente tem uma margem um pouco melhor, né, com melhor condição. Então, nós temos que abrir a nossa mente e o coração à alegria e ver que é possível descobrir essa alegria em toda parte, bastando olhar para a vida e ver ela jubilosa. Então, por fim, a gente tem aqui, né, que a calma e a resignação auridas de maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, nós temos que acreditar que a vida é passageira e que o futuro nos espera de felicidade. E só para encerrar aqui, pessoal, aproveitando então a oportunidade, se você está passando por problemas, por dificuldades, a gente pode buscar auxílio, né? Como a gente bem disse, a gente deixa aqui a dica, né, de algumas instituições que podem auxiliar a gente quando a gente está passando por um sofrimento. A gente tem o CVV, a gente tem o e-mail, né, do CVV aqui de Goiânia, o site onde a gente tem atendimento por chat, por Skype, e o telefone, né? Então, vocês podem ligar para buscar o amparo. A gente tem o nosso Centro Espírita Caminheiro Jesus, que tem aí o Facebook, né? A gente tem o WhatsApp, o Instagram. Então, a gente tem o tratamento espiritual. Busque através desses
ferramentas, né, como a gente pode fazer o agendamento para triagem, que é muito importante para o nosso fortalecimento. E, por fim, também a gente deixa o serviço de atendimento, né, da Faculdade de Educação da UFG, da Faculdade de Psicologia, né? Então, a gente tem os telefones onde a gente pode agendar aqui para fazer o tratamento psicológico e também o da católica, né? Então, fica aí essas dicas, né, de instituições que podem nos auxiliar. E lembrem-se sempre, nós estamos aqui para o nosso crescimento e o aprendizado. A gente pode superar todas as dificuldades e a gente pode ajudar as pessoas que estão ao nosso lado também. Então, fiquem com Deus, todos vocês. Um grande abraço a cada um. Queremos agradecer o nosso irmão Adivaldo Neto pela maravilhosa palestra esclarecedora, trazendo para a gente esclarecimento sobre a ilusão do suicídio, né? A ilusão que eu vou acabar com a minha vida, que eu vou acabar com os meus problemas, e que a gente precisa mesmo de procurar ajuda. Precisamos conversar. A gente vai convidar agora, Alice, o pessoal, para a gente se preparar para o passe. Vamos preparar para fazer a nossa prece, ok? Vamos então sentar de maneira confortável em nossas cadeiras, elevar o nosso pensamento, o nosso coração e trazer à nossa tela mental a figura amorosa de Jesus. Bondoso amigo Jesus, benfeitor de nossas vidas, com alegria, Mestre, te agradecemos a oportunidade deste banquete de conhecimento que recebemos nessa noite. Que possamos compreender, Mestre querido, que a vida continua, que viver vale a pena, que todas as dificuldades que passamos no decorrer dessa vida é para a nossa melhoria e que não devemos nos desesperar. Ó Mestre querido, que o Senhor possa levar o teu amor, o teu consolo a todos os nossos irmãos que de alguma maneira têm em seu subconsciente a ideação suicida. Que Maria, Mãe Santíssima, possa colocar sobre cada um deles o seu manto protetor, cessando essa vontade, essa angústia, que todos possam ser abençoados nesse momento. Que possamos receber, através dos benfeitores espirituais, no passe, as tuas bênçãos, Mestre querido. Graças a Deus e que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingido de males diversos traziam-nos
e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada